17 de outubro, domingo, nós vamos estudar no vídeo de hoje o gráfico do índice Bovespa e também desses papéis. Nessa sequência, Petrobras, Vale, Semin 3, que é a CSN Mineração, BBDC4, Cielo, Itaúsa, Iduc 3, Enju 3 e vamos terminar com CXSE3, que são os papéis da Caixa Seguridade. Lembro que esse estudo é apenas um estudo que eu faço aos finais de semana, compartilho com vocês no vídeo, não é recomendação e só quem pode recomendar é analista certificado para isso. Com relação ao índice Bovespa, pessoal, o que a gente observa aqui? Pela primeira vez, nós vemos a média de 9 períodos, que é essa linha roxa aqui mais fraca, né, mais fina, passando para cima da média de 21 períodos, que é a linha roxa mais forte. O que significa isso? A média móvel de 9 períodos é a média móvel conhecida como média do especulador. Aqui a gente consegue identificar um movimento de curtíssimo prazo, um movimento especulativo de curto prazo, para onde que ele está indo. Nesse momento começa a apontar para cima. Isso é positivo. A de 21, a média mais longa dos últimos 21 pregões, ainda está aqui, né, apontando aqui um pouquinho para baixo. Vamos ver também se ela aponta para cima. Tá? Isso é positivo, que lembro que a última vez que a média de 9 esteve acima da de 21 foi lá no final de junho. Tá? Outro aspecto positivo que nós temos para o índice Bovespa é o quê? O índice está fazendo fundos cada vez mais altos. Isso é bem positivo. E na sexta-feira a gente fechou, né, o mercado fechou acima dessa resistência aqui do 114.400. Tá? Essa é uma resistência muito importante, de curto prazo, né? E o índice fechou acima. Isso é relevante. O que falta o índice melhorar? Tá? O Ibovespa, para quem gosta de comprar papéis da carteira do Ibovespa. O índice Bovespa ele tem que melhorar um pouquinho é o volume. Tá? Tudo bem, semana que passou foi uma semana aí marcada por feriados, a liquidez é um pouco menor, mas eu gostaria de ver um maroboso aqui, né, um candle de forte, alta, né, aquele candle que não tem sombras, tá? E com o volume aqui também alto. Tá? Isso seria um marcador, seria uma sinalização de que realmente estamos invertendo essa tendência, o que era de baixa passa a ser alta. Tá? Seria mais um sinal, né? Mais um sinal. Facilitaria a nossa análise aqui, né, pessoal? Então, tem várias sinalizações positivas no índice Bovespa. Eu quero vamos fazer aqui se o índice continuar subindo, o que ele busca, né? Na minha opinião, temos uma resistência em 117.300 pontos, dada por esse topo, é um alvo. O outro, 117.900, 118, dada por esse topo aqui, também um alvo de curto prazo. Esse continuar subindo, mais um pouquinho, né? 120 mil pontos, que é uma resistência bem importante. Quero ver com vocês o gráfico semanal. Olha, no semanal nós temos uma resistência. Vejam que no semanal, tempo gráfico usado para operações mais longas, meses, né, que duram meses ou anos, a gente tem aqui uma resistência em 115 mil pontos dada pela média de 9. Tá? Então, quando os candles estão abaixo da média, a média comporta-se como resistência. Bate lá e cai, bate, cai, bate, cai. Será que vai bater e cair de novo? Está pertinho dela. Ou será que vai romper? Tá? Rompendo aqui, nós temos como possível alvo o quê? Aquela região ali do 118, depois aquela forte região de resistência lá em 120, já perto da média de 21, certo? Seguimos acompanhando, tá? Seguimos acompanhando. Agora, o sinal da semana passada ele foi positivo. Pena que o volume foi pequeno, mas temos aí a questão do feriado, que também diminui a liquidez na semana. Bom, vamos... Eu acho que eu não mencionei para vocês os suportes, né? Suporte imediato do índice Bovespa, 113, depois 112, né? 112.600, e depois na média móvel de 21 períodos e na de 9, né, que agora estão praticamente juntas, em 112 mil pontos. Ok?
Petri 4. Petri 4, pessoal, precisa fazer e está fazendo o quê? Uma correção. Nesse momento parece indicar um topo aqui. O que significa isso? Que talvez para swing não seja a hora de entrar, um pouquinho arriscado. O papel sinaliza que pode fazer uma correção. Tá? Na verdade, essa correção já começou, né? Se continuar caindo, pode buscar 29,47 no tempo gráfico diário, depois 29,21, Petri 4, tá? Se continuar caindo, tem como suporte técnico, né, 28,72, dado por esse topo aqui, ó. Ok? O papel está numa tendência aqui de curto prazo de alta, é inegável isso, só que subiu muito. Está afastado das médias, né? Bem afastado da média de 21, por exemplo. A média de 21 está em 27,64, o preço está lá em 29. Então, comprar agora para swing é assumir um pouco de risco, né? Vamos dar uma olhadinha no gráfico semanal. E aqui a gente vê o risco, né, gente? Ó, as médias aqui na casa dos 27, né? E o preço lá em 29, tá? Comprar agora é assumir tudo isso aqui de risco, tá? E aí a questão para se perguntar, será que vale a pena? Tá? Então a minha avaliação para Petri 4 é isso, tem que tomar um pouco de cuidado. Para quem pensa em entrar, está numa região de topo, isso sugere cautela. Vale 3. Olha, Vale 3 vem fazendo um movimento muito interessante. Tá? E também vale a pena ficar de olho porque nós tivemos aqui uma correção muito forte desde julho. E agora o papel começa a fazer fundos cada vez mais altos. Será que vai inverter? Quer dizer, ele já começou uma inversão aqui da tendência. A questão é quanto tempo vai durar isso, né? Tá? Mas já começou uma inversão da tendência aqui. Olha só. O papel sobe, testa fundo e volta a subir, deixando uma sinalização positiva na sexta. Para quem quer muito comprar Vale, qual ponto seria? 83,14, 83,19 no rompimento desse topo aqui, ó. Tá? Mas isso só se houver o quê? Só se houver volume alto ou crescente nesse rompimento, se houver esse rompimento, tá? O que é positivo em Vale também? A média do especulador de 9, ela já cruza para cima da de 21, tá? Isso é um sinal de que o movimento especulativo de curto prazo já começa, né, a operar mais na ponta compradora. A de 21 ainda continua apontando aqui para baixo, tá? Mas a de 9 já aponta para cima, isso é positivo, certo? Se esse papel rompe aquela faixa ali de 83, né, 83,14 por ali, com volume crescente, quais são os alvos que o papel pode buscar? 86,53, 87,83 e 88,39, né? Ok? Tá, mas é importante que o volume acompanhe esse rompimento aqui. Isso é condição muito importante, tá, pessoal? Se romper aqui com o volume baixinho ou caindo, desconfiem desse rompimento, tá? Aí talvez não seja a hora de comprar, ou talvez seja de comprar menos. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal de Vale, só para a gente ver aqui. A Vale, no gráfico semanal, ela está num ponto de resistência, dada pela média de 9 períodos. Se lá no gráfico diário a média já aponta para cima, no gráfico semanal, usado para operações mais longas, que duram vários meses, a gente vê a média, né, de 9 ainda apontando para baixo. Tá? Então aqui é um ponto que pode ter alguma resistência, certo? Nesse tempo gráfico, a Vale tem um suporte muito importante aqui, ó, de curto prazo em 7,9,15, depois lá em 7,3. Tá? Resistências, né? Ou seja, possíveis alvos, se continuar subindo, 8,8 com 3,8 e 9,2 com 0,8, já perto da média de 21. Agora vamos ver a Semin 3, que também é uma mineradora, só que é uma mineradora menor comparada com a Vale. Esse papel aqui tem, algumas pessoas têm perguntado, né, porque o preço é menor em relação ao da Vale, né?
Só que esse problema, esse papel que tem uma questão, não vou dizer que é um problema, mas é uma característica do papel, que é o beta, né? O que é o beta, né? O beta é uma tem uma explicação técnica para o beta e tem uma explicação bem, como é que eu posso dizer, didática para o beta, né? O beta é uma medida aqui de risco da volatilidade, né? Então, em comparação com algum índice de referência. Por exemplo, esse papel aqui, né? Se o mercado sobe 2%, ele pode subir 4%. Se o mercado despenca 2%, ele pode cair 4%. Então ele tem uma medida do risco maior, tá? Ele é mais volátil. Por isso esses candles aqui, 8% num dia, queda de 4% em outro. Isso dificulta um pouquinho o manejo de risco para operações de swing, tá? Operações aí de curto prazo, porque às vezes o papel está subindo lá 5%, por algum motivo cai, come o stop, pega o stop, né, e depois ele volta a subir. Então é muito fácil tomar uma violinada, como a gente chama no mercado, né? De qualquer forma, o gráfico é um gráfico que começa a ficar interessante. Por quê? Fez um fundo aqui e os fundos agora são cada vez mais altos, tá? Esse movimento aí da sexta-feira foi de forte alta com um volume alto. Isso é positivo. Tá? Teve gente que já comprou na sexta. Por quê? Porque o fechamento foi acima dessas regiões de resistência. Tá? O fechamento foi acima ali de 6,61, onde tínhamos resistência. Se deixar um candle aqui, né, de alta no próximo pregão, nos próximos, pode ser que tenha aqui um local para quem não entrou ainda entrar, mas só que tem que fazer o quê? Tem que manejar o risco na carteira, não dá para comprar lotes, né, muito grande aí, ou se expor demasiadamente a esse papel por causa da volatilidade dele. Tá? O que é positivo nesse papel aqui? Além do volume crescente, com o papel subindo forte na sexta, a média de 9 já cruza para cima da média de 21. Isso é positivo. Tá? Esse papel também, pessoal, se ele continuar subindo, né, ele busca onde? Quais são os possíveis alvos? 6,97. Depois, a região ali do 7,25, né, que é esse topo aqui. Ó. Tá? E se continuar subindo, quem sabe 7,56, dada por esse topo aqui, que é uma resistência. São possíveis alvos desse papel. Tem que cuidar muito o minério, né? É uma empresa altamente exposta ao preço do minério. Vejam que no gráfico o gráfico aqui semanal, tá? O papel para num ponto de resistência que é a média de 9. Tá? Esse papel aqui, se continuar subindo, então tem os alvos que eu mencionei no gráfico diário, né? E uma região de resistência muito importante lá em 7,58, 7,57. Tá? E vejam que ele está tão distante da média que o que ele está fazendo agora é tão somente um repique, né? Tão distante da média de 21, 7,82. Lá pode, tecnicamente, ser um alvo. Tá? No gráfico semanal, o ideal seria que esse papel fizesse isso aqui. Ó. Sobe, testa fundo e volta a subir, armando um pivô. Isso seria muito interessante, com aumento de volume. Né? Aí nós teríamos uma condição bem interessante para esse papel. Né? Certo? Bom, eu só quero dar uma olhadinha com vocês no gráfico de hora em hora, já encerramos aqui o SEMIN. No gráfico de hora em hora, a gente sugere que pode haver uma correção, porque essa alta aqui foi muito forte na sexta. Então, sugere uma correção de curtíssimo prazo aqui, com o papel retornando até pontos de resistência, né? Até resistências rompidas, topos rompidos. Então, 6,58 pode ser um ponto de suporte, ou a média de 9 períodos no gráfico de hora em hora, que é 6,52. Então, para quem não entrou, a minha opinião aqui é que o papel espere um pullback, né? Espere uma correção de curto prazo lá no gráfico de hora em hora. Tá? Cuidado para não comprar topo também, né, pessoal? Muito bem. Lembrando que os rompimentos que a gente gosta de comprar não são na primeira hora de pregão, tá? É de preferência ali a partir das 11, quando tem mais liquidez no mercado. BBDC4 foi um papel que nós estudamos na semana que passou. Né? Eu dizia que o papel tinha que fazer uma correção, enfim, né? O papel fez uma correção, agora ele arma aqui um gráfico
que começa a ficar bonito, né? Porque olha só, sobe, perna de alta. Depois faz uma correção, uma perna de baixo, uma onda 2 para baixo. Um teste de fundo que a gente chama, né? Isso aqui é um teste desse fundo aqui, ó. E vejam que ele não foi até lá embaixo, ele parou aqui, né? Mais ou menos na metade dessa... Isso aqui é uma onda, né? Essa correção aqui parou mais ou menos na metade dessa onda 1 que a gente chama, tá? E agora, pessoal, aqui está o mais interessante, ó. Ele sobe forte na sexta-feira, com um volume um pouco maior, isso é positivo. Esse papel fica muito interessante se e somente se romper 21,60 ou um outro ponto que eu considero é 21,75, né? Ou seja, se ele romper esse topo aqui, essa resistência, ou se romper esse topo aqui, essa resistência, tá? Porque esse papel pode estar montando aqui um pivô de alta. Então, no rompimento aqui dessas regiões, né, se o rompimento for com aumento de volume, pode ser sim que nós estejamos diante de uma onda 3 para cima, que levaria os preços para onde? Nosso amigo Fibonacci pode nos dar uma ajuda. Vamos botar aqui a extensão de Fibonacci. Vem aqui, põe no alto da onda 1 para a onda 2, puxa até o fundo. A região de 22,53 é um possível alvo dado por Fibonacci. E a outra lá em 24,07. Tá? Esse é um dos caminhos que a gente tem para estipular os possíveis alvos. O outro é olhar aqui para a esquerda do gráfico e mirar os topos. Então, a região ali de 23,44 é um possível alvo. Tá? No meio do caminho temos topos também, 22,48, esse topinho aqui, ó, exerce uma resistência ao preço. Tá? Mas é um gráfico muito interessante, viu, pessoal? Certo? Acho que vale colocar no radar aí para, de acordo com o seu perfil de risco, fazer a avaliação, né? Lá no semanal, o que a gente observa aqui, ó? Olha aqui. Nós temos uma perna de alta, um teste de fundo, tá? Temos um martelinho aqui. É uma região de resistência? Sim, é uma região de forte resistência, isso aqui, ó. Isso aqui tudo, né? Mas agora, se esse papel estiver de fato diante de uma onda 3, pode, para quem gosta de operar swing, ter aí bons retornos. Tem que tomar cuidado porque no gráfico semanal as médias ainda apontam para baixo. Tá? E nesse momento tudo que está acontecendo aqui é tão somente um repique dessa perna aqui de baixo. Tá? Lá no gráfico diário nós temos uma condição melhor. Aqui nós já temos fundos mais altos. Né? Tá? Seguindo então, Cielo, um outro papel que foi muito pedido aí durante a semana, Cielo 3. Tá? Cielo, pessoal, depois daquela forte alta de 14% num dia, tinha que fazer o quê? Uma correção, veio a correção. O que é positivo nesse papel? As médias começam a apontar para cima, tanto a de 9 quanto a de 21. Na sexta-feira o papel deixou um candle de alta. Tá? E esse papel fica muito interessante se romper 2,70. Tá? Esse rompimento aqui, se houver, tem que ser com volume crescente. Vejam que o volume vem crescendo, né? Isso é positivo. Tá? O volume vem crescendo. Olha aqui, ó. De 5 de outubro para cá, o volume é crescente. Tá? Caiu aqui um pouquinho, né? Em comparação ao dia 8 de outubro, que no dia 8 o papel saltou muito forte, mas o volume ele vem numa tendência de alta. Isso é muito positivo, certo? Qual é o problema de Cielo? É o preço, né? Isso aqui torna o papel muito volátil. Volatilidade é uma palavrinha bonita para risco, certo? Toda vez que falarem em volatilidade, lembrem, é risco. Por quê? Porque o papel pode estar, rompe aqui, você compra, está ganhando lá 5%, de repente num dia, num pregão, o papel por algum motivo desaba 7%, 8%, você toma um stop, né? O papel depois no dia seguinte volta a subir de novo. Então são papéis difíceis da gente manejar o risco, tá? E no mercado vence quem sabe manejar melhor o risco, não tem segredo, principalmente para quem opera swing, né? Que são operações de alto risco, tá?
Mas o papel ele começa a ficar interessante porque me parece que ele pode inverter essa tendência de baixa e passar para alta. Está em processo de inversão. A gente não pode cravar com 100% de certeza que isso aqui é uma inversão, que ele vai começar a fazer zigue-zagues para cima. Ainda está em observação, certo? Vamos lá, se ele romper aqui 2,70 com volume crescente, o papel pode buscar quais alvos? Né? 2,92, 2,91, esses topos aqui, ó. E se continuar subindo mais um pouco, R$3. Ok? Certo, pessoal? Vale a pena ficar de olho em Cielo. Itaúsa, ITSA 4. Itaúsa faz um movimento parecido com o de BBDC4. Olha aqui, ó. Faz um novo fundo, sobe, né? Testa o fundo. Na sexta-feira deixou aí um candle aí positivo. O volume não foi assim tão alto, né? Mas tudo bem, era sexta-feira. Vamos ver agora se o papel continua subindo e se rompe ali 11,49, 11,50. Vamos ver se o papel rompe essa região aqui, ó, essa resistência. Tá? Se romper essa resistência, desde que não seja naquele horário, entre 10 e 11 horas, se tiver aumento de volume, o papel pode buscar ali o 11,72, né, que são resistências muito importantes que o papel não consegue romper desde o final de junho. E se continuar subindo, 11,96, 12,17. Tá? Isso aqui que eu estou falando não significa que o papel vai até lá. São apenas projeções, hipóteses, estimativas. É um papel interessante para ficar de olho, principalmente se alcançar se romper essas resistências, né? ITSA 4, então, agora IDUC 3. IDUC 3. Antiga Estácio, né? Gráfico diário. Olha aqui, ó. O poder de um martelo, né? Deixou um martelinho num fundo, no pregão seguinte sobe forte, ou seja, esse pregão aqui confirma o martelinho, né? O martelo num fundo ele é altamente significativo, ele sinaliza uma alta, a alta veio, precisava de uma correção, né? A correção está vindo na modalidade lateralizado, andando de lado, tá? Esse papel, se romper 27,68, né? Se romper essa máxima aqui, ó, 27,68, tem uma resistência em 28,35, tá? Depois, gente, ele tem tecnicamente a próxima resistência em 30,32, dada por esse topinho aqui, ó. Como ele caiu muito, né? Ele tem alvos bem interessantes, caso volte a subir. Podemos, inclusive, fazer um exercício de futurologia aqui e pedir ajuda para o nosso amigo Fibonacci. Sobe, traz até o fundo da onda 2. Nós teríamos como alvo de Fibo, né? 31,28. Tá? Pode ser que o papel ainda tenha aqui uma queda, né? Ele não está com jeito que vai cair muito. O que é positivo nesse papel? As médias apontam para cima. Então ele sugere que vai começar a inverter essa tendência, né? Aliás, já temos aqui, para quem gosta de figuras no gráfico, né, o famoso W, né? Falta subir mais um pouquinho ainda, né? Esse papel, pessoal, o ideal é que ele fique corrigindo um pouquinho mais aqui, tá? De repente, fazer com que as médias cheguem até perto do preço, isso seria o ideal. E depois ele romper, tá? Naquele rompimento ele tem que ficar de olho, viu? Tá? O volume ele cai, né, com o papel andando de lado, é uma forma de correção, tá? É ali uma correção no tempo que a gente chama, né, quando o papel fica andando de lado. Nem sempre a correção é com queda. A correção pode ser no tempo com o papel lateralizado. Vale a pena colocar no radar, mas eu esperaria uma condição melhor aí para esse papel. Eu esperaria uma correção maior desse papel, nem que seja no tempo. E vamos terminar agora com Enjo 3, papel fortemente penalizado desde o IPO. O papel fez IPO em novembro do ano passado, praticamente um ano. O papel disparou lá de 7 para 21. Isso animou muita gente que comprou esse papel e depois o papel começou a ter perda. Depois que o papel bateu em 21, o papel começou a ter perdas, quedas, né, fortes, e parece ter encontrado aqui um fundo na região de 4,29. Tá? É um papel altamente volátil, é risco, tá?
Temos aqui o famoso beta, né? Mais alto. E agora o papel subiu forte aí nos últimos pregões, né? Precisaria fazer o quê? Bom, esse papel tem aqui uma perna de alta. Ele precisa fazer uma perna de baixa, uma correção. Ou ficar andando de lado, né? Uma correção com queda seria melhor, porque ele subiu muito, tá? Essa queda, se vier, seria interessante que viesse até aqui, ó, 5,84, 5,68, 5,48, ou de repente até as médias, 5,14. Tá? Se esse papel fizer a correção e voltar a subir, armando um pivô, aí ele fica interessante. Tá? Então, além das médias apontando para cima, o volume começou a aumentar quando o papel subiu. Tudo isso traz aqui uma fagulha de esperança, né? Para quem gosta desse papel, para quem já está nele, e para quem não entrou também é positivo. Só que para quem não está no papel, não é hora de entrar, na minha opinião, porque ele precisa fazer uma correção. Não significa que o papel não vai continuar subindo fortemente. Pode subir, só que o manejo de risco fica ruim, né? Porque se entrar aqui, onde é que eu vou colocar meu stop? Tá? Vamos lá. No semanal, o que a gente vê nesse papel? Tão somente um repique, depois dessa queda brutal aqui lá da região dos 15 para 4. Tá? O ideal nesse tempo gráfico é que o papel faça um pivô também de alta. Então, aqui ele tem ainda muito caminho para percorrer pela frente. Para quem não vai ou não quer esperar o possível pivô de alta, o jeito é observar aqui onde é que estão as médias. Então, o papel, depois de subir aí 19% em uma semana, tá? Pode ser que ele continue, faça uma correção e continue aqui subindo, porque a resistência principal é lá em 7,82. No meio do caminho tem resistência? Tem. No gráfico semanal em 7,26. Tá? Dada a resistência dada por esse topo. Ok? Lá no semanal, gente, o que nós temos que esperar aqui é um pivô de alta, né? Então, depois dessa subida enorme, tem que esperar a correção e depois tem que esperar ele subir. Tá? Vamos fazer aqui um exercício de futurologia também, Fibonacci, né? Digamos que o papel, isso aqui seja perna 1, onda 1, né? Perna de alta. Digamos que ele vem até aqui, né? Até as médias, até a média de 9, aqui em 5,16 de correção. Se ele voltar a subir, o Fibonacci nos dá um alvo em 7,14, que nos daria aí uma possibilidade de ganho de 14%. Quer dizer, são alvos bons, né? São alvos bons, mas tem que ir com calma, tá, pessoal? É um papel que tem aí uma volatilidade alta, então pode ser que o risco de tomar um stop é muito alto, né? Agora vamos terminar com Caixa Seguridade, me chamou a atenção, porque esse papel subiu aí, né? 12% num único dia. É hora de comprar? Não, né? Não é hora de comprar. Por quê? Porque está longe das médias. Média está em 8 e o preço está em 9,69. Comprar agora é assumir tudo isso aqui de risco. O que é positivo nesse papel? Fez uma perna de alta com volume alto. Tá? Essa perna de alta rompe uma linha de tendência de alta, de baixa, né? Que vem pelo menos desde, olha aqui, ó, rompe essa linha de tendência, que vem desde julho. Tá? Tudo isso é positivo, mas só que quem está no papel, ou quem conseguiu comprar aqui, usando o gráfico de hora em hora, no diário não tem operação, não tem entrada nesse momento. Né? Tá? Não vejo entrada nesse papel. Mas, se o papel fizer isso aqui, ó, fizer uma onda 2 para baixo, né? De preferência até em 8,95, 8,83, tá? Ou até um pouquinho mais embaixo, 8,59, e depois voltar a subir, aí fica um papel muito interessante, tá? Vamos esperar então o pivô de alta nesse papel, porque ele pode estar invertendo essa tendência de baixa aqui, longa tendência de baixa, né? Iniciada em junho, né? Vamos ver se o papel volta a subir, tá? Do ponto de vista gráfico, é um bom papel, mas pode ficar melhor após o teste de fundo, a onda 2 para baixo. No gráfico semanal, nós temos tão somente um repique
após essa queda forte aqui. Nesse momento, não vejo a operação nesse tempo gráfico, tá? Se tiver lá pelo diário, após a onda 2 para baixo. Certo, pessoal? Para que não fique... A gente só vou mencionar aqui, BB Seguridade é um papel que estava nos nossos vídeos, né, nos nossos estudos, semanas atrás. E olha aqui, ó, esse aqui é um papel que já claramente começou a inverter a tendência, né? A tendência que era de baixa passa a ser de alta. Como é que a gente sabe disso? Tecnicamente, os fundos são cada vez mais altos. As médias apontam para cima. Vejam que as médias começaram a apontar para cima lá em setembro, né? Tá? Meados de setembro. E só que esse papel aqui, nesse momento, comprar não dá. Por quê? Porque se afastou, subiu demais. Quem ganhou, ganhou. O último timing de compra foi aqui em 20,68, né? Agora, quem entrou aqui embaixo, em 19,86, tá feliz da vida e ganhando dinheirinho, porque comprou no rompimento, né? No rompimento dessa resistência aqui, ó. Tá? Quando armou a onda 3. Então, temos onda 1, 2, 3, 4 e 5. Temos todo o ciclo de Elliott aqui que a gente ensina nos nossos cursos, né? Olha que maravilha, né? Só que agora vejam que o papel nos 3 últimos pregões subiu com o volume caindo, que sugere aqui uma correção. Tá? Não dá para entrar agora, mas tudo isso aqui que está acontecendo com o BB Seguridade pode acontecer com Caixa Seguridade. Tá? O BB Seguridade tem que esperar uma correção do papel, né? Para depois a gente ver o que faz. Porque agora está um pouquinho afastado das médias já, né? Mas foi um trade aí muito interessante. Vejam que o papel chegou numa região de forte resistência, que é a média de 21 lá no gráfico semanal. Tá? A última vez que ele cruzou para cima do semanal, depois ele despencou. Vamos ver se agora ele consegue armar um pivô de alta no semanal e aí sim nós teríamos uma operação muito interessante. Mas isso é assunto para daqui a algumas semanas. Certo, pessoal? Olha, muito obrigado pela atenção, por ter estado aqui comigo. Nos vemos no próximo fim de semana, próximo domingo. Até lá.